E é simples, tem muito barulho aqui, mas eu acredito que vocês nem vão ouvir. Por quê? VSR, um dos mais conhecidos do futebol brasileiro, simplesmente vem nos abrir o ano com um grande desabafo sobre o nosso Flamengo, mano. Simplesmente ele vem falar sobre José Boto. A apresentação que foi polêmica. Todo mundo só fala do Boto, Boto, Boto. Eu quero saber a vossa opinião. José Boto no Flamengo vai dar certo ou não? O VSR falou sobre o Boto, sobre o BAP, sobre muita coisa. Se liguem só nisso, mano. Mas ele antes diz, no Flamengo temos que pensar que entramos para ganhar tudo. Acharam uma forma de fazer isso, aí diz que precisa entender ainda um pouquinho do DNA do Flamengo, da importância dessas competições, mas ele diz que o pensamento é entrar nas competições para ganhar, mas que se tiver que priorizar, que isso a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. É evidente que se o Flamengo tiver numa situação de Libertadores, e talvez precise poupar um ou outro, lógico que a Libertadores vai ter, ele até na resposta dele diz, de onde eu venho, o importante é sempre o campeonato local, talvez ali equiparado com a Champions, e dependendo também, isso daí ele diz, né? Agora uma parte que eu tô pensando, dependendo também para alguns clubes, né? Por exemplo, em Portugal, o clube olha e fala, entre um jogo para assumir a liderança do campeonato português e um jogo em que eu vou ter que me desdobrar para eliminar um grandão, um gigantesco na Champions, talvez até equipare ali. Mas essa frase é uma frase importante. Se tivermos que, por algum motivo, priorizar algo, será sempre o brasileiro. É um recado muito importante, ainda mais se a gente considerar que o Flamengo, de verdade, não briga para ser campeão brasileiro desde o título de 2020. E vale lembrar que no título de 2020 o Flamengo lidera 2 rodadas, né? As 2 últimas, inclusive. E de lá para cá, o Flamengo não brigou para ser campeão em nenhum ano. Em 21 ficou perseguindo ali o Atlético, mas de fato o Atlético estava disparado, estava muito mais forte. Em 22, o Palmeiras faz um segundo turno em que o Flamengo não consegue acompanhar e o Flamengo em vários momentos prioriza ganhar os 2 torneios, Copa do Brasil e Libertadores. Em 23, o Flamengo em nenhum momento brigou para ser campeão, né? Um trabalho lastimável do Sampaoli, aí depois o Tite entrou e deu aquele gásinho, mas na prática ali, muito difícil você imaginar. E em 2024, apesar do bom primeiro turno, o Flamengo vira o primeiro turno 2 pontos atrás do Botafogo, no segundo turno, por incompetência do trabalho do Tite e por algumas decisões, como decisões do departamento de futebol, como no jogo contra o São Paulo, em que o Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi ao jogo do Morumbi com 4 ou 5 jogadores poupados. Aí o pessoal diz, não foi poupado não, foi poupado sim. O Pedro e o Luiz Araújo forçaram o cartão para não ir, 2 poupados. Aí você teve outros jogadores que foram poupados. O De La Cruz não era porque era machucado, mas teve jogador ali que foi poupado. Eu entendo que liderando o Campeonato Brasileiro não se poupa. Não existe poupar sendo líder do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo de 2019 mostrou isso, o Botafogo do ano passado mostrou isso. O Botafogo ia decidir a Libertadores, na terça botou o time titular contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então assim, mas é porque ali era já a reta final, o outro era meio do segundo turno. Beleza, mas isso aí é conceito. Você é líder do principal campeonato do país. Você não vai poupar no brasileiro para ganhar a Copa do Brasil, como o Flamengo fez uma porrada de vezes nos últimos anos. Então, essa mensagem é uma mensagem importante para um time que precisa brigar todo ano pela condição que o Flamengo tem hoje. O Flamengo ganhar é outra parada. Ganhar depende de uma bola na trave aqui, de um desempenho ali, de uma expulsão. Agora, brigar para ser campeão brasileiro, o Flamengo tem que brigar todos os anos. E o Flamengo não briga de verdade desde 2020. Então essa é uma boa fala. Essa é uma fala interessante de quem entendeu um pouquinho dos problemas do Flamengo nos anos anteriores. Outra coisa que o Boto falou de forma grossa, enfática, foi que quer fechar o CT. Quer fechar o centro de treinamento para quem é do futebol. E aí ele diz que quer acabar com viagem, que quer acabar com visitinha, quer acabar com viagem de família, de trem da alegria, junto com o time, de ficar no mesmo hotel. E aí ele diz, aqui no CT só vai entrar quem tem a ver com futebol. E aí ele termina com outro ponto. Se as coisas começarem a vazar, foi alguém daqui.
Aí nós vamos averiguar. Por quê? Porque ele está pensando, CT é de quem é do departamento de futebol. CT é de quem trabalha com futebol. Não é para conselheiro ir, não é para a gente fazer politicagem, não é para familiar ficar indo. CT é quem trabalha. CT é quem é do departamento de futebol. Até para investigar lá, começou a vazar? O número de pessoas é bem reduzido para você ir buscar. E por questões de vazamento, é um problema histórico do Flamengo. Histórico. Quando a direção do Bandeira entrou dizendo que ia acabar com o vazamento, nunca acabou. Quando o do Landim entrou dizendo que ia acabar com o vazamento, nunca acabou. Um tal de escalação do Flamengo vazar, e, repito, o jornalista que consegue a informação não tem nada de errado, tá? O jornalista não consegue, porque o jornalista, ele tem a fonte bate, ele publica. O erro é quem vaza. O erro considerando o lado do Flamengo. Olhando o lado do Flamengo, o erro, pensando com o lado do Flamengo, é de quem vazou. O jornalista que publicou, tem mais é que publicar mesmo. Chegou na mão dele, ele pegou e publicou. Outro ponto em que ele fala muito grosso, ainda mais considerando o ambiente do Flamengo, a pressão, a politicagem, as questões ali envolvendo, digamos, ali toda a questão de politicagem que tem no Flamengo. Quando ele fala do elenco, ele fala, já identificamos o que precisa. E aí ele diz, ele e a comissão e tudo mais. Ele acha que o elenco é muito bom, mas que pode render mais do que rendeu nos últimos anos. Parte do que o Flamengo iria gastar em 2025, o Flamengo já gastou em 2024 para, entre aspas, corrigir a rota de algumas contratações que não deram certo, para corrigir a rota de várias lesões seguidas que o Flamengo teve. O Flamengo teve de lesões de jogadores que ficaram machucados há muito tempo. Vinha, Pedro, quem mais? O Luiz Araújo ficou um tempão machucado, o De La Cruz ficou mais machucado do que fora, então o Flamengo teve muitos problemas de Cebolinha também, muito tempo afastado. Então o Flamengo foi ao mercado no meio do ano gastando o que não estava previsto para gastar em 2024, então isso impacta na janela ou nas janelas de 2025. Então esse é um ponto. O Boto disse que com o valor que está separado, ele não entrou no detalhe do valor, mas com o valor que está previsto em orçamento, esses caras são caras que podem fazer, mas acho que ele está pressionado, porque ganhar 6 títulos em 6 anos, né? Se você dividir, se você considerar assim o BAP, o BAP vai ficar só 3, vamos supor que ele vá cumprir aquilo de não querer reeleição. Pô, você em 3 anos, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Brasileiro, é difícil, cara. Ainda mais agora, com o Botafogo, com o John Textor prometendo que é o pior Botafogo foi esse, com o Palmeiras abrindo o cofre, com o São Paulo abrindo o cofre, com o Inter, não sei como é que vai ficar a situação, mas com um bom time. Não tem que ver o que vai acontecer do Corinthians, se mantém esse bom término aí de brasileiro. Então, assim, tá cada vez mais difícil. Tá difícil, né? Tá cada vez mais difícil. Ó, o Laurenti contribuiu aqui com a discussão falando: Flamengo gostou 30 milhões de euros na compra do ano passado e gastou quase 60 nessa janela desesperada das lesões. Comprometeu 2025. Então. E ele falou que o Vina tá longe ainda, porque só volta em agosto. O Vina e o Pedro, né, estão bem longe. O Pedro tem a esperança de voltar pro Mundial, né? Mas vai voltar em cima também. E aí tem que ver até que ponto vale arriscar, né? Mas o estádio te anima? Cara, assim, eu até tenho algumas discussões acaloradas com um amigo, como ele não me citou, não permitiu que eu falasse o nome dele, mas é um amigo que inclusive esteve dentro do Flamengo nessas administrações, esteve dentro do Flamengo. Eu acho que é obrigatório o Flamengo ter o seu estádio. Obrigatório. E não é pela zoação, que a zoação, beleza, né? Do mesmo jeito que o Flamengo zoa, vai ficar ouvindo e vai ouvir até quando, não tem casa, qual casa? Aí bota lá, Flamengo joga em casa, aí aquela piadinha. Sim. Casa? Interrogação, que casa? Beleza, isso é que faz parte do mesmo jeito que você zoa um outro lá, tudo que zoa que no Rio só o Flamengo tem Mundial, e beleza, e fica zoando, ok. Não é por causa disso, não. É porque o Maracanã, ele dá muito trabalho e gera... ele gera menos dinheiro do que deveria.
Se você pegar as planilhas lá, você vê que, por exemplo, estádios modernos, como o Allianz Parque, como o Arena, né, o Química Arena, com Palmeiras e Corinthians, tem muito mais renda líquida do que o Flamengo tem no Maracanã. Sim, sem dúvida. E isso é a mesma coisa assim em 3 perfis, em outros 3 clubes. Ceará e Fortaleza, usando o Castelão, e o Cruzeiro usando o Mineirão. Também. Por quê? E o Fluminense, logicamente, também. Sim. Por quê? Porque esses estádios, eles têm muita coisa pendurada junto lá e abate, e tira isso. Então, o Flamengo, percentualmente, ele bota menos dinheiro, embora a renda bruta seja muito maior do que o do Corinthians na Neoquímica e do Palmeiras no Allianz Parque, o que entra efetivamente, percentualmente, é menor. Então o Flamengo está perdendo aí, pelas minhas contas, uns 20 milhões de reais por ano nesse balanço aí do que poderia ser. Sim. Então acho que é isso. Além de outras coisas do Maracanã, que é as obrigações para com o Estado, que são escorchantes, sejam as por dentro e as por fora, que a gente sabe que tem. Sim. A questão lá, eu não consigo, assim, chega a me dar uma aflição de ver, ter que isolar 10 mil ingressos para torcida visitante. Porra, irmão. Com 2 mil só, 10 mil. Porra, cara, vai a torcida lá do Grêmio. Quantos tem? 3 mil. Aí tu isola 10 mil ingressos. Gente, se tu contar isso em qualquer país, se tu contar isso em qualquer país que faz um futebol profissional, o cara vai rir da tua cara. É verdade. Ah, mas isso resolve com uma obra. E a obra? Como é que tu faz a obra? Porque aí depois o Maracanã vai sediar um jogo de Copa do Mundo, aí não pode ter a divisão, porque a divisão tem que... Copa do Mundo, eliminatória, ou vai sediar agora o Mundial Feminino. Jogo FIFA. Um jogo FIFA. Então assim, cara, tem que ter, tem que fazer. Agora, também acho que você fazer o negócio... Acho que nesse aspecto o BAP tá corretíssimo. Irmão, você fazer uma obra de 1,5 bi, 2 bi,